Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet para ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro fácil, a aposta é garantida. Quer um exemplo? Aposta hoje, Vasco e Volta Redonda, vai lá no site da 1xBet, está aqui, ó, tá aqui o link, você entra lá, faz um cadastro e aí você usa a palavra promocional AVE+, para dobrar o seu investimento inicial. Você colocou 30, vira 60, colocou 60, vira 120, e aí você tem um lastro para poder apostar, porque se você usar a palavra promocional, você tem, né, condição de dobrar o seu dinheiro. E aí você aposta, de repente, que colocou 30, virou 60, aposta 15 no jogo, talvez você não ganhe tanto, mas se ganhar, já é melhor do que perder. Não há dúvida, mas, é claro, do jogo também você pode perder. E se você perder, você usando a palavra promocional AVE+, você vai ter ali a sua poupancinha. Então faça isso, faça a aposta dobrada e ganhando você recebe rápido e recebe fácil. O Vasco estreia hoje às 7 horas da noite contra o Volta Redonda no Estádio da Cidadania, o estádio Major, na verdade não é Major, é Silvio Raulino de Oliveira, porque havia um estádio no interior de São Paulo, em Limeira, que era Major Levi Sobrinho. Então eu faço um pouco de confusão. Então o estádio Silvio Raulino de Oliveira é o palco para esse jogo de hoje à noite. Mas eu já falei desse jogo ontem no News, falamos também aqui no Ave Mais, nesse espaço, no Acorda Vascaíno da terça-feira. Eu quero falar hoje sobre um tema que às vezes incomoda. A gente entende o torcedor sobre a questão de resgatar, de trazer jogadores que jogaram no passado do Vasco. Quantas vezes? Diego Souza, volta Diego Souza. Anderson Martins, volta Anderson Martins. Dedé, por que você vai para Ponte Preta, Dedé? A gente entende. Há uma coisa que se estuda que é a memória afetiva. É aquilo que você viu um dia e você lembra muito tempo depois. E às vezes você está sentado num local, sentir um cheiro de café e você lembrar de um parente seu, um avô, uma avó que fazia um café de manhã. Você comer aquele pão de queijo e aí você lembrar da sua tia lá do interior. Isso é memória afetiva. Então você guarda bons momentos, só que no futebol a memória afetiva não seleciona a idade. Muitos desses jogadores que eu falei agora há pouco estão 10, 11 anos mais velhos. E não são mais garotos. E por que eu estou falando isso? Porque além desses jogadores que se pede sempre que um jogador que venha para o Vasco tenha que ter jogado no Vasco. Eu não sei se isso é obrigatório, eu não sei realmente. Eu tenho uma opinião pessoal sobre o Allan Kardec, acho que é um jogador que começou a carreira muito mal, muito limitado tecnicamente, mas evoluiu, principalmente no São Paulo, sabendo jogar ali quase como um ponta de lança, um jogador que chegava na área junto ao centroavante. Ele melhorou muito o trato com a bola, ganhou experiência, jogou fora do Brasil. E aí vocês me perguntam, será que o Allan Kardec seria um bom jogador para esse momento do Vasco? Eu acho o Allan Kardec um jogador normal, mas acho que nesse momento do Vasco um jogador centralizado seria interessante, seria um jogador que chegaria com moral, enfim. Mas eu não quero crer que muitos torcedores do Vasco querem o Allan Kardec apenas pelo fato de, poxa, ele jogou no Vasco. Porque, olha, você que não viu, deve ter visto, a não ser que você seja muito jovem. Em 2009, o Vasco da Gama, quando estava disputando o campeonato da Série B para subir, o Vasco colocou o Allan Kardec algumas vezes. A torcida do Vasco, quando ele aquecia, já não gostava. E mudou. É claro que as coisas mudam, como a gente muda de opinião. Ano passado tem uma opinião, esse ano, em função de uma evolução, você muda a sua opinião, é a mesma coisa. O torcedor critica hoje, mas de repente o jogador evolui, o jogador cresce, isso faz com que ele seja elogiado mais uma vez. Não é uma crítica perseguição, é aquilo de você não gostar, de você não ter paciência, e aí você persegue, seja o cara jogando bem, mas é sorte, ou o cara jogando mal, eu disse que ele era uma porcaria. Então, eu acho que a vinda do Allan Kardec, falando do momento tecnicamente, seria até bom, seria interessante. Mas eu acho que o torcedor tem que parar de se iludir por dois aspectos. Primeiro, e não é culpa dos caras, o jogador de futebol não tem obrigação de voltar ao seu país de origem, ainda mais um país de terceiro mundo, com uma moeda tão enfraquecida como a nossa. O dólar hoje paga 5, o euro paga 6, a libra paga 7.
é $1,07, $1,06, $1,05. É muito dinheiro, é muita diferença. E tudo isso implica numa decisão, porque é uma decisão de uma carreira curta, de um jogador que pode se machucar amanhã. Então, como eu vi muita gente xingando o Souza, não achem que seja errado do Allan Kardec querer voltar ao Brasil com um salário, claro que não vai ser o da China, mas de repente um salário muito melhor do que, por exemplo, oferecido pelo Vasco. Não dá para você pensar em sã consciência que mesmo que se faça um esforço no Vasco, que você vai conseguir pagar R$300 mil. Para um cara que ganha 2,5 por mês, R$300 é nada. Ele vai ganhar mais no Brasil. Existirão clubes que pagarão mais. Eu sei que você, torcedor, vai reclamar que situação do Vasco, que desespero, mas é aí que eu quero trazer. Será que vale toda essa aflição, todo esse desespero pelo Allan Kardec? Será que o Allan Kardec é esse jogador sumidade que vai trazer a gente um resultado fora do comum? Eu acho que a gente está se desvalorizando muito. Nós, torcedores, a gente está pedindo e clamando por gente que, é claro, pela carência nossa de grandes jogadores, ou pelo menos jogadores de nome, grandes jogadores não, jogadores de nome, alguém que pinte, opa, traz esse cara jogou em tal clube na Europa, traz. Tudo isso tem pesado nas nossas opiniões e na pressão que você, torcedor, que nós, torcedores, fazemos em rede social, e você sabe que isso hoje pesa demais. A aprovação ou o cancelamento fazem negócios irem à frente ou não. E acho que a nossa participação ela precisa ser um pouco mais consciente. A partir do momento em que, por exemplo, eu divulgo essa informação que eu dei ontem lá no Avenews, no canal Atenção Vascaínos, de que o Vasco fez uma consulta, teve coragem de perguntar, antenado no mercado, e o empresário disse, ele tem que receber na China, ele quer ficar por lá, e se vier para o Brasil, os chineses têm que pagar. É uma brincadeira muito cara. É muito caro, é você pereba, não jogar absolutamente nada, ser convidado por Roberto Dinamite e Zico para jogar uma pelada no Maracanã nos anos 90. Você vai achar graça. Você está sendo convidado por ser amigo, mas você não tem a capacidade disso. É a mesma coisa o Vasco na briga, na luta. E por melhor que pudesse estar, não tem competição. E aí eu pergunto, vale a gente ficar nesse chororô por conta de um jogador como Allan Kardec? O Alex Teixeira, eu discuto. Eu acho que é um jogador diferente, é um jogador técnico. Felipe Coutinho não. Felipe Coutinho é jogador para ser recebido no aeroporto. É cria do Vasco. Esse vale muito a pena. Mas depende também da condição, e eu acho que o torcedor do Vasco não tem que se irritar de Felipe Coutinho nunca voltou para o Vasco, Allan Kardec nunca voltou para o Vasco. Gente, não é porque eu o conheço, mas Juninho Pernambucano só tem um que decidiu voltar para o Vasco ganhando salário mínimo, e muita gente até hoje desconfia disso, mas eu posso atestar, é verdade. Eram R$600, nota sobre nota que ele recebia. E isso é algo que não existe no futebol, não vai existir no futebol. Esses jogadores não vão abrir mão dos seus contratos porque tem carreira curta. E acho que também a gente não pode fomentar essa discórdia contra o clube, por achar que o clube não se lembra disso, se lembrou no caso do Kardec, e a gente não pode sofrer por algo que a gente sabe que é difícil. Porque a gente pode sonhar com um meia do Real Madrid para jogar no Vasco, ora, mas ele se dispensou. O Ibrahimovic não está mais jogando profissionalmente, saiu do Milan, sei lá onde estava nos Estados Unidos, parou. Será que o Abramovich topa jogar aqui? Aliás, o Abramovich não, o Ibrahimovic. O Abramovich é o russo, que se tivesse aqui talvez, pudesse até seduzir o Ibrahimovic. O Ibrahimovic, o sueco, é um jogador fora de série, fora do comum. É um jogador extraordinário, seria uma novidade. Não é uma vascarência, é apenas um jogador que estaria indisponível. Mas acho que a gente precisa acordar. A nossa realidade hoje não é essa. A nossa realidade não é ficar sonhando com jogadores internacionais. A gente tem que sonhar aqui interno, aproveitar as oportunidades de negócio. E é claro que é triste dizer que as oportunidades de negócio do Vasco são oportunidades de negócio pequenas. Acho que a gente tem que pensar com uma cabeça de temos que ter um time competitivo para subir e não para fazer negócio. Se fizer negócio é com o Juninho, com o Ulisses, com o Peck se subir, com o Riquelme, aí tudo bem, mas fora isso, não dá. Então eu acho que a vinda do Allan Kardec, ou pelo menos o interesse do Vasco, foi legal, por ser um jogador, não porque ele é prata da casa, até ajudaria, mas muito mais pela posição carente, por ser um jogador centralizado. Eu tenho uma opinião sobre o Allan Kardec, eu acho o Allan Kardec um jogador normal, já falei isso.
mas nas circunstâncias atuais seria faixa e capitão do Vasco. Seria muito importante. Mas diante dessas circunstâncias, e aí não é nem culpa do Vasco, 2,5 milhões por mês, não tem como competir. Fica um negócio fora do normal. A gente precisa voltar para a nossa realidade, a gente precisa melhorar as nossas finanças, a gente precisa capitalizar, a gente precisa buscar investidores, a gente precisa buscar patrimônios, a gente precisa buscar patrocínios, a gente precisa buscar parcerias e, acima de tudo, a gente precisa buscar paz, porque a paz vai fazer com que o nosso clube possa ganhar dinheiro. SAF ou não, volto a dizer, é uma questão que a gente tem que discutir. Eu acho que o Vasco tem que trilhar o seu caminho, para aí sim, no futuro, como eu fiz aqui a confusão, não o Ibrahimovic, mas o Abramovich, quem sabe até o Ibrahimovic, queiram investir no Vasco, querem botar dinheiro no Vasco, porque vem no Vasco um clube organizado, um clube que tem uma gestão, que tem compliance, e que hoje, ou que pelo menos nos últimos anos, não vem tendo. Ninguém quer vir jogar no Vasco. E a gente não pode culpar o Allan Kardec, porque o Allan Kardec não está dizendo que não quer vir jogar no Vasco. Ele está querendo jogar onde ele possa receber e um salário melhor. Mas não fiquem deprimidos pelo Allan Kardec. Não fiquem. Não é esse jogador todo fora do comum, fora de sério, que iria desequilibrar. Ajudaria? Ajudaria. Mas não acho que seja esse jogador tão especial para o torcedor do Vasco. Volto a dizer, Alex Teixeira, Felipe Coutinho e até o Allan, esses sim, acho que são jogadores importantes e que, se um dia vierem para o Vasco, serão muito bem-vindos. Valeu, turma! Logo mais lá no canal Atenção Vascaína, nós estaremos a partir de 18 horas e 15 minutos. A bola rola às 7 da noite para a abertura do Campeonato Carioca para o Vasco e a abertura da temporada para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Grande abraço, bom dia. Daqui a pouco tem o Emerson Rocha com um Bom Dia Gigante lá no Atenção Vascaínos. Tchau, turma!